A seleção brasileira pode ter pela frente duas gigantes da Europa logo antes da estreia na Copa do Mundo de 2026. E no vídeo de hoje, além de te contar quais são essas duas seleções, a gente vai analisar se a CBF tem escolhido bem esses times, se o Brasil está em condições de enfrentar outras seleções de alto nível e se faz sentido pegarmos times tão fortes assim logo antes da Copa do Mundo. Antes de te dizer quais são os times que o Brasil pode enfrentar antes de iniciar a Copa, é importante a gente trazer um pouco aqui do calendário do Brasil até esse momento. Por enquanto, a gente só tem os próximos 2 jogos confirmados, que são contra a Coreia do Sul e Japão, ambos em outubro e na Ásia, em cada país respectivo que o Brasil vai enfrentar. Em novembro, provavelmente a gente vai enfrentar africanos, informação da ESPN, que é que Tunísia e Marrocos são os favoritos para enfrentar a seleção brasileira. Também existe a possibilidade de ter Egito, Gana, Senegal ou África do Sul. Marrocos não precisa nem de eu explicar muito por que seria interessante a gente enfrentar eles, porque tem um time excelente na última Copa do Mundo, foi muito longe, tem o Hakimi, que está um dos melhores laterais do mundo, é uma das melhores seleções africanas dos últimos anos e que o Brasil enfrentou no começo do ciclo, mas naquela bagunça toda. Então seria importante também ter o Marrocos. Já a Tunísia eu particularmente não conheço tanto assim, então não vou opinar, mas eu sei que no Egito tem o Salah. No Senegal, por exemplo, eu sei que o Senegal também chega muito forte para a próxima Copa. Mané, Jackson Martinez, Sarr. Então, são seleções de um repertório legal, sabe? Eu acho que o Brasil, independentemente de quais times africanos enfrentar, serão bons desafios. E faz sentido essa estratégia da CBF. Ásia, depois África e depois Europa. E o vídeo aqui, principalmente, é para falar sobre os adversários europeus, porque saiu informação do L'Équipe que um desses adversários pode ser a França, segundo o jornal francês, que é muito respeitado. Vocês sabem que eu só trago informação aqui de portais muito confiáveis e o L'Équipe é muito mesmo confiável. E não foi só o L'Équipe, a ESPN também confirmou essa informação, que a CBF tem negociações avançadas para enfrentar a França em março de 2026 em um tour nos Estados Unidos. Ainda não está confirmado, tá? Deixando isso claro, isso só vai ser oficializado depois que a França confirmar a vaga na próxima Copa do Mundo. A gente imagina que isso é muito difícil de não acontecer, mas ainda está muito no começo. A França só disputou 2 jogos, está em primeiro nas eliminatórias, no grupo das eliminatórias europeias, mas ainda falta um pouco para confirmar mesmo de fato a vaga na próxima Copa do Mundo. E eu não preciso nem dizer o quão forte é a França. A última vez que o Brasil enfrentou ela, lá em 2015, era outra equipe, logicamente desde então a França evoluiu muito, mas naquele ano o Brasil venceu por 3-1. E desde então a França venceu a Copa do Mundo de 2018 e foi vice em 2022. E, claro, é uma das grandes favoritas. Eu coloco ao lado dela talvez Espanha, e aí a gente tem outras seleções que não vêm jogando um futebol tão agradável assim, mas que podem aparecer, que tem bons times, caso de Portugal, Inglaterra, e na América do Sul, obviamente, a atual campeã Argentina, e eu coloco o Brasil nesse bolo aí, nesse sexteto aí, mas com favoritismo, ao meu ver, bem claro, hoje, com Espanha, França e Argentina no primeiro patamar, e depois vem Brasil, Inglaterra e Portugal, pelo talento que as seleções têm, mas que ainda não mostraram em campo. E só pra gente ter uma noção do quão forte é a França, alguns jogadores que eu separei aqui, e olha que eu deixei muitos de fora, se eu fosse citar todo o time da França aqui que tem qualidade, eu ia ficar aqui até amanhã, porque os caras têm 2, 3 times de muito alto nível, mas assim, você tem o Saliba, que é um dos melhores zagueiros do mundo, o Dembélé concorrendo pra bola de ouro, o Mbappé, que ao meu ver é o melhor da geração dele, o Olise jogando um absurdo no Bayern, sem contar outros grandes jogadores aí, Real Madrid, Tchouaméni, Camavinga, Ekitike, que foi pro Liverpool agora, o Cherki, que é reserva do City, mas é um cara muito talentoso. Enfim, talento não falta para essa França. O Koundé também, do Barcelona. Enfim, é um timaço e eu acho que seria um baita teste pro Brasil. Mas eu vou chegar lá na questão opinião. Só para continuar aqui, antes de te falar qual pode ser o outro adversário do Brasil, se você tá curtindo esse vídeo, deixa o seu like, é muito importante para o crescimento aqui do canal. Quando você clica aí em curtir, o YouTube entrega esse vídeo para mais pessoas e me ajuda muito a continuar com o conteúdo por aqui. E se você é novo, é a primeira vez que está me assistindo, se inscreva para receber mais conteúdos, ative o sininho de notificação, que também
é muito importante para você receber mais vídeos meus aqui no YouTube. Dando prosseguimento então ao vídeo, o próximo adversário do Brasil depois da França, na verdade não se sabe muito bem a ordem, né? Mas pode estar nesse tour do Brasil na França, pode ser Croácia ou Holanda. Essas são informações já da ESPN Brasil, tá? Não veio de fora, veio do Brasil, que essas duas seleções são bem vistas pela CBF. Ou seja, mostra que a entidade, junto com o departamento de futebol, junto com a comissão técnica, está pensando grande, tá? Isso para mim é muito relevante. Só o fato de, a gente tá aqui na mira de França, Croácia e Holanda, eu acho muito relevante. E porque se não der certo com essas, imagino que eles vão tentar seleções de níveis semelhantes. Eu ficava com receio, quando a gente teve a informação de que o Brasil enfrentaria seleções europeias antes da Copa, que tentariam seleções de mais baixo nível, sei lá, Dinamarca, seleções de médio escalão, assim, sabe? Mas não, eles estão mirando alto. Talvez a Croácia esteja num processo de rejuvenescimento, tem o Modric ainda jogando bem, mas não é mais o Modric que a gente conhece, tem o Gvardiol, não conheço tantos assim, para ser bem sincero, mas está muito bem nas eliminatórias, muito próximo de confirmar a vaga na próxima Copa do Mundo, e a Holanda também vem num processo de reformulação, mas com jogadores já muito estabilizados. Van Dijk, Frimpong, De Jong, Reinders, Gravenberch, olha o meio de campo desses caras, Gakpo, entre outros, né? O Depay, que acho que virou o maior artilheiro da história da seleção holandesa, então chega muito forte também para essa Copa do Mundo e também tem vaga encaminhada. Ou seja, o Brasil vai enfrentar logo antes da Copa duas seleções que tem muita chance de enfrentar novamente durante o mata-mata, né? Dependendo, logicamente, do chaveamento. E aqui, ao meu ver, só tem dois cenários. Ou a gente chega, eu digo torcida, chega muito, muito confiante, porque, vamos supor, o Brasil vence bem, tal, jogando pra caramba, vence as duas seleções europeias, a gente vai falar, que isso? Agora nós estamos lá em cima, agora é só ganhar. Ou então, e por mais que empate, por exemplo, eu acho que empate ainda deixa a gente meio confiante, né? Tipo, deu jogo, o Brasil tá bem pra caramba, é só ajustar isso aqui dá pra ganhar tranquilo. Ou então, vamos supor, perde de 3-0 de cada um, sei lá, toma um baile da França, ou mesmo que empate, um perca o outro, a galera vai ficar muito desconfiada. Não digo que essa vai ser a minha visão, mas geralmente, se aproximando da Copa, os resultados vão medir muito o termômetro da torcida, eu imagino, mesmo sendo contra grandes seleções. Mas independentemente disso, eu vejo como ótimas notícias esses possíveis enfrentamentos. Por quê? Na última Copa, por exemplo, a gente enfrentou Japão, Coreia do Sul, Gana e Tunísia antes de disputar a Copa. Esses foram os 4 dos últimos amistosos. Ou seja, faltou enfrentar uma seleção europeia. Eu acho que isso faz muita diferença na hora de preparação. É ali que você vai entender o quanto o seu time consegue se defender bem de uma equipe muito poderosa, porque o Brasil, com o Ancelotti, não vai ter esse teste antes dessas duas seleções, apesar que Japão, Coreia, Marrocos são sim bons testes, mas é diferente de você pegar uma França, de pegar uma Holanda, que tem elencos mais qualificados, e na última Copa a gente não teve esse teste, né? Por mais que o Tite já tinha tido a experiência de uma Copa do Mundo, é diferente, com um elenco diferente, você sabe ali, isso aqui não deu certo, o meu lateral esquerdo não conseguiu marcar o ponta deles, a transição contra esses times está ruim, o Brasil precisa fazer isso melhor, precisa fazer aquilo. Então, para mim, independentemente do resultado, o Brasil vai ter coisas boas para extrair, tá? Mesmo que perca, eu acho que são testes muito válidos, eu fico feliz de ver a CBF mirando alto, mirando assim, não, gente, vamos enfrentar quem pode disputar com a gente o título de uma Copa do Mundo, porque é isso que o Brasil precisa. E assim, só para responder, né? O Brasil tá preparado para enfrentar esses times hoje, Samuel? Cara, eu acho o seguinte, não está pronto para ganhar um título de Copa do Mundo. Do jeito que está hoje, muito difícil, assim, de verdade. Acho que eu vejo algumas seleções na frente do Brasil, assim, em um confronto direto. Mas ainda temos 4 jogos até chegar a essas seleções e 6 jogos até chegar numa Copa do Mundo. E eu acho que é tempo suficiente para o Ancelotti fazer alguns ajustes que são necessários, encontrar o time titular e aí sim, o Brasil chegar para a Copa muito, muito forte. Enfim, acho que são testes muito válidos e torço muito para que dê certo. A gente só vai ficar sabendo isso daqui a alguns meses. Mas obviamente eu quero saber a sua opinião. O que você acha desses possíveis adversários do Brasil até a próxima Copa do Mundo? Só recapitulando, Japão, Coreia do Sul, possivelmente Tunísia e Marrocos, e França e Holanda ou Croácia. Deixa aí nos comentários, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Eu fico por aqui, um abraço e até a próxima.